Pode se assentar. Graça e paz a todos. Maravilha de Deus estarmos aqui nesse culto abençoado. Já recebemos uma oração, uma libertação, uma palavra poderosa da parte de Deus. E nos reservou esse momento o Senhor, de estarmos ministrando a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que durante o mês estava meditando, porque eu sempre gosto de estar lendo a palavra de Deus, entre duas passagens que tocaram muito meu coração. Confesso que eu fiquei num atrito pedindo ajuda do Espírito Santo para poder trazer uma palavra. O pastor ontem à noite, ele falou comigo, então hoje o dia todo foi bem agitado mesmo, e eu falando, duas palavras Deus colocou no meu coração sobre a saúde mental, que é onde o inimigo, ele ataca muito na mente, que é o campo de batalha, onde se processam todos os pensamentos. Aí depois Deus mandou eu ir em 2 Reis, no capítulo 6, e falando sobre Eliseu. Aí eu fiquei assim, Jesus, eu entrego a minha mente, entrego o meu coração a Ti, Senhor. O importa que a palavra, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetre sobre o meu coração e sobre o coração de todos os ouvintes que estiverem ali naquele culto abençoado. Então Deus falou assim, fala de 2 Reis, no capítulo de número 6, o versículo é o de número 15. Será uma palavra expositiva. Nós vamos analisar essa passagem ao qual Deus nos deu esta noite para falar. 2 Reis, capítulo 6, o versículo de número 15. Amém ou não amém? Graças a Deus. E o moço do homem de Deus se levantou muito tarde. Não, né? Se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Só até aí. Falar de Eliseu, eu separei aqui algumas características desse servo maravilhoso, que servem para nós, nesses dias atuais, que ele passou um momento de apostasia, um momento de luta, um momento de Israel de fome, de batalha, de guerra. Então nós passamos também, nos nossos dias atuais, muitas batalhas. E eu comecei a observar a vida de Eliseu. E ali Deus me fez ver algumas características interessantes na vida desse homem. E eu quero começar assim. A primeira característica que eu vejo na vida desse homem é que ele abraçou o seu chamado. Ele agarrou o seu chamado com todas as suas forças, sem restrições, sem colocar restrições, sem colocar porquês, ele abraçou. Quando Elias, usado por Deus, jogou a capa em cima de Eliseu e disse, você sabe o que eu estou fazendo, né? Você está entendendo? Ele, sim, eu entendi. Deixa somente eu me despedir da minha família e eu vou te seguir. Então ele entendeu. O importante, igreja, é a gente entender o chamado que Deus tem conosco e abraçar. Você foi a alguma igreja, você se converteu na rua, alguém pregou para você, alguém deu uma palavra poderosa, tocou no seu coração, você sentiu o seu coração arder, levantou a sua mão, entregou a sua mão para Jesus, o tempo foi passando, o primeiro amor tranquilo, fervoroso, você fazia tudo, daqui a pouco vai esfriando. Não, não pode.
Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te elegeu. Então abrace esta missão com todas as suas forças. Segunda característica desse homem de Deus que eu vejo aqui, é que o celular aqui, é um homem santo, separado. Ele era observado. Quando uma viúva olhou para aquele homem, ela disse assim: ali vai um santo homem de Deus. Como estão nos olhando? Como estão nos vendo nessa caminhada do Evangelho? Como temos sido observados? Eu não me importo com a opinião dos outros, tudo bem. Você não vai formar a sua vida, você não vai levar a sua vida pelo que os outros dizem ou pelo que os outros não dizem. Mas você é um cidadão dos céus. Você serve a um rei todo-poderoso. Então não é qualquer coisa que você pode fazer. E aquele homem entendia isso, ele compreendia isso. Então ele vivia, o que é santo? É separado. Ele dedicava a vida dele à oração. Ele colocava a vida dele ao altar de Deus. Não deixe nada te desvirtuar da presença de Deus. Não deixe nada levar você para um outro caminho ou para a beira do caminho. O próprio Jesus, ele foi um exemplo. O Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque a vida dele era íntegra, santa, separada. Como estão nos olhando? Como estão nos vendo? Como estão nos observando? E aquele cara anda com a Bíblia pentecostal de estudo, uma Thompson, uma Bíblia de Genebra desse tamanho de estudo, mas, meu irmão, pisa no calo dele para tu ver só como é que ele não começa a falar besteira. Contraria ele para ver se ele não perde o autocontrole e começa a se descontrolar todinho. Nossa vida está sendo observada. Eu lembro daquela mulher pobre que foi colocar umas moedinhas ali na casa do tesouro. Quem estava observando ela? Jesus. Jesus estava de olho, porque ela estava dando uma grande lição ali. Jesus estava observando. Deus está nos observando em todos os passos da nossa vida. Ou você só é crente dentro da igreja? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, enaltecido. É legal, né? Mas quando a gente sai dali, qual o nosso comportamento? Quando as aflições chegam, quando os problemas chegam, quando os intempéries da vida, quando as situações difíceis surgem. Eu sei de uma história, ali na autoaviação Andorinha, em Magalhães Bastos, uma pessoa caiu endemoniada. E essa pessoa tinha uma ligação com o dono da empresa. Aí começou: chama fulano para orar. Aí veio fulano orar. Orou, o demônio pulou para lá, pulou para cá, pulou para ali, pulou para aqui, houve um alvoroço, houve ali uma agitação, e aquele demônio não saía, e todo mundo falando: mas ele não é crente, ele não é evangélico, ele não é santo. Aí vem um rapaz, ele veio andando e disse: só um minutinho, vamos acabar com essa bagunça, vamos acabar com essa situação. E impôs a mão e disse assim: te digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai agora. E o demônio saiu. Deus não fez isso para envergonhar aquele rapaz que estava pondo a mão e o demônio não saía, não. Era para a reflexão dele: o que está acontecendo com a minha vida? Para que aquela mulher dissesse assim: ali vai um santo homem de Deus. É porque o testemunho daquele homem era um testemunho de separação, não é fanatismo, não. Nós estamos dando só uma pincelada na vida de Eliseu. Não era fanatismo, não.
Era um homem que tinha consciência que ele tinha que orar, ler a Bíblia, se consagrar, se separar. Às vezes, irmão, nós não vamos para o mundo, mas às vezes o mundo entra dentro da nossa casa. Aí é que lasca tudo. É a permissividade. Ou não tem nada a ver. Cuidado. Outra coisa que eu vejo na vida desse homem, mais uma característica, é servo. É servo. Ele estava ali ao lado de quem? De Elias. Enchia sua mão com água, servia Elias. Estava andando com Elias. Estava predispondo-se com Elias. O que Elias fazia, ele estava lá. Às vezes Elias ia para um lugar e dizia assim, você fica aqui, eu vou para lá. Não, não, de maneira nenhuma, eu vou contigo. Não, mas eu vou para Samaria, eu vou para outro lugar, eu vou para aqui, eu vou para ali. Não, 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 fica aí, rapaz. Não, eu vou contigo. Irmãos, e você que está na internet, quando você encontra um homem de Deus, uma pessoa, uma mulher de Deus, que está na presença de Deus, você não quer largar porque você tem aprendizado. Você consegue absorver. Quantos lugares já saíram da presença de Deus? Quantos lugares já se desvirtuaram? E às vezes você chega assim, ai meu Deus, não estou. Mas isso é papo para outra situação. Então, Eliseu estava ali servindo. E que nós somos servos do Deus Altíssimo. Cumpre o teu chamado, serve a esse Deus poderoso. Entrega mesmo o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A última, tem várias, irmãos. Eu poderia falar de várias características de Eliseu. A outra característica é que era um homem íntegro e incorruptível. Aquela menina estava na casa do general Naamã, e ela diz assim, quem dera que meu senhor conhecesse o profeta, ele ficaria curado. Aí imagina, Naamã com toda a sua comitiva, vai a caminho lá de Eliseu, todo aparamentado no seu cavalo, seu manga larga machador, por favor. Não sei qual era a raça do cavalo, tá? Só. E vai ele todo imponente, todo ali altivo, ali na sua comitiva, e chega lá. Aí o moço diz assim, quem está lá fora é Naamã, quer falar com o senhor. Diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não atendeu, não saiu de dentro da sua casa, não foi até a comitiva, não honrou o general, ele apenas liberou uma palavra. Sabe por quê? Porque Eliseu era um homem de visão. Porque o problema maior de Naamã não era a lepra. O problema maior de Naamã era a altivez. Então eu vou quebrar ele. Eu vou mostrar para ele que ele tem que ser humilde. Não vou lá. E Naamã fica irritado. Ele fica irado. Ele não veio me receber, não veio me dar honra, não veio se prostrar diante de mim, general, não. Ele apenas liberou uma palavra, mas tem sempre alguém que chega assim, meu senhor, se dissesse isso, 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 tu não farias? Cumpre a ordem. Ficou limpo ou não ficou? Imagina um general altivo tendo que se despir, mostrando a sua lepra, entrar num rio barrento. Existem muitos rios limpos, eu tenho que entrar aqui, entrando ali, e a cabeça dele ali, e o eu dele, e o coração dele dizendo, caramba, eu sou um general, eu sou um cara poderoso, eu estou fazendo isso mesmo. E ele vai ali a cada mergulho, no primeiro ele ficou curado. Porque quando o homem de Deus, aleluia, libera uma palavra, ela tem que ser cumprida ipsiliter. 7 mergulhos, não era 1, não eram 2, não eram 3. Deus queria trabalhar no ego do general Naamã. Eu tomo uma lição para mim, quando Deus mandar você fazer algo, não questione. Ainda que você, o teu eu, a tua carne, fique assim, mas isso, Senhor, eu tenho que fazer isso? Tem certeza, sim. Porque os que se humilham serão exaltados, mas que se exaltam serão abatidos.
E ele vai mergulhando, vai mergulhando, 2, vai mergulhando, 3, 4, 5, 6, 7. A lepra sai. Aí o que faz? Quando você é curado, quando Deus te dá uma cura, você quer ofertar. Você quer abençoar a vida do profeta. E Naamã vai lá, em determinado momento, leva uma oferta para Eliseu. Desculpe-me falar, os teólogos de presentes aí nas redes sociais, todos, né? Mas o profeta Eliseu não estava preocupado com o que estava sendo trazido. Ele chega até a porta para ofertar e diz assim: não quero. Porque ele entende, como eu falei, que o maior problema de Naamã não era a doença dele, era o orgulho dele. Eu não quero. Integridade. Não vendo o seu ministério, meu querido. Não negocie o teu chamado. Não venda aquilo que Deus te deu de graça, aquele chamado poderoso. Não faça nada disso. E Eliseu sabia disso. Eu não vou lá fora. Eu não vou receber. Aí tem aquele crente assim que não entende as coisas, que não compreende as coisas. Aquele crente, né? E ele vai, depois, num certo momento, ele vai correndo. Olha, Eliseu mudou de ideia. Nós estamos tendo uma situação lá, precisamos de uma ajuda. Meu Deus. E aí o Naamã, ele queria ofertar, estava com o coração desejoso para ofertar pela sua cura, pela sua transformação, e ele vai e dá a oferta para o jovem. Lascou o cano. Mas nós vamos seguir aqui. Então, visto estas características desse homem de Deus, diz esse texto aqui em 2 Reis, do capítulo 6, versículo 8 até o 17, que o exército, que a Síria fazia guerra contra Israel. Fazia guerra contra Israel. Israel não estava fazendo guerra contra a Síria. Nós temos um inimigo que todo o tempo faz guerra contra a gente, que se levanta contra o povo de Deus, seja em qualquer área que for, seja espiritual, seja material. E ele está fazendo guerra, ele quer pegar o exército de Israel, e ele chama para si os seus servos, os seus comandantes, e começa a fazer estratégia. Preste atenção. Começa a fazer estratégia. O inimigo de nossas almas, ele começa a se levantar com estratégia para tentar te pegar. É o tal do laço do passarinheiro. O pastor vai me chamar de antigo, mas é assim mesmo. Eu botava uma bacinha, um graveto, um barbante para pegar passarinho, pastor Franklin, pastor Alexandre e demais. Ficava ali, botava um pouco de alpiste ali e ficava de longe. Aquilo ali a gente se divertia. Eu não pegava o passarinho para matar, eu não pegava o passarinho para prender. Não gosto de animal nenhum preso, não gosto. É uma questão minha. E ali eu via o passarinho, coitadinho, ia lá, tal, quando ele bichava, aí todo mundo ficava feliz. Cara, pegar, funciona mesmo. A armadilha do inimigo, ela funciona. Mas para ela funcionar, você tem que entrar nela. O Senhor, Ele é o Deus que nos guarda, e Ele guarda Israel. E ali, o general, olha, nós vamos até aquele vale ali, nós vamos até aquele lugar, nós vamos montar uma armadilha, nós vamos preparar uma armadilha. Quando o exército de Israel passar, nós vamos pular em cima deles, vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas, diga assim comigo, tem gente que ora.
Muitas das vezes eu não morri em acidente de trânsito, muitas das vezes eu não morri, eu já tive arma no peito, muitas das vezes Satanás não levou a minha vida, muitas das vezes Satanás não tirou a minha vida, porque minha mãe estava orando. Tem alguém orando por você. E quando tem alguém te cobrindo de oração, os céus se movem, os anjos se movem, Deus se move. E ali ele está maquinando. Aí uma vez ele vai, imagina, para um destacamento, eu fui militar, para um destacamento, um exército sírio todo se movimentar, há um custo, há um cansaço. E eles vão para o vale, e eles se preparam, todo mundo, é guerra, vamos pegar agora esses israelenses, esses eles vão ver, é agora que nós vamos capturar eles. Nada acontece. Ô povo de sorte, vamos embora, não passaram por aqui. Segunda vez, agora nós vamos armar aqui, porque nós estamos sabendo que o exército vai passar, mas tem um homem que ora lá, que avisa ao rei de Israel, não passe por aqui, não passe por ali, não passe por lá, porque lá está acampado, escondido, preparado o exército sírio. E aquele rei da Síria vai fazendo, não uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, seja quantas vezes foi, o exército de Israel não caía na emboscada. Aí sabe o que o inimigo faz? Fica irado, fica nervosinho, eu não consigo destruir a vida dele, eu não consigo destruir o casamento dele, eu não consigo destruir a espiritualidade dele, eu não consigo destruir a felicidade dele, porque tem alguém que ora. A oração é a arma do crente. Não debata, não discute, não tente se posicionar, ore. Faça o hino da Cassiane a sua vida. Está sofrendo? Louve. Está difícil? Louve. Está difícil mesmo? Cante. Mas o principal você não pode deixar, é orar. Como está a tua vida de oração? E os internautas, como estão a sua vida de oração? Como vocês estão orando? Eu estou muito cansado, pastor. Chego cansado do trabalho, é o dia todo, é a labuta, é a luta, é tudo de ruim. Aí eu chego cansado, tomo banho, janto e vou dormir. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Vença o cansaço, vença os problemas, é na oração que a gente vence. Aí o rei da Síria diz assim, bom, eu já armei várias ciladas para Israel, o exército de Israel, eles não estão caindo. O que você pensa, irmão? Se você, tá, uma força de expressão, tá, gente? Se você, força de expressão não, é uma história conjecturando. Se você está armando a armadilha, não cai, o passarinho nunca chega lá, tu bota o alpiste, tu bota a bacia, tu bota o cordão, tu bota um pedacinho de madeira, e está ali cansado, caramba, esse passarinho não vem mais não, é? O que houve? Porque alguém está guardando o passarinho, porque sabe que ele, se ele for para lá, ele vai cair na armadilha. Aí o que acontece? O rei da Síria nervoso fala assim, olha só, temos um traidor, temos alguém a favor do exército deles lá, e eu quero saber, que eu quero apertar o pescoço dele, eu quero prendê-lo, eu quero saber quem é a pessoa, e ele vai falando, alguém está assim, ó, oi, um dos servos dele está assim com a mão levantada, esperando a oportunidade, e ele lá esbravejando, ele gritando, ele falando, não é possível, fizemos uma vez, fizemos 2 vezes, fizemos 3 vezes, e não adianta, e a pessoa está lá com a mão, fala, o que foi? Eles têm o que nós não temos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que a igreja do Senhor não é destruída e nunca vai ser destruída, nunca vai ser arruinada, porque nós temos o que o inimigo não tem, nós temos o que o inimigo não tem, a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Rei, posso falar? Pode. Lá
tem alguém que ora lá, tem um profeta. Olha como é que a nossa vida, ela se espalha. Quando nós fazemos coisas boas ou as coisas ruins, mas se espalha. Como é que esse homem sabia? Porque a propaganda, né, a vida de Eliseu já estava sendo propagada em tudo quanto é lugar. Sabe por que esse lugar aqui vai crescer? Porque tem a presença de Deus. Está sendo propagado em todos os lugares. Porque a unção, não somos melhores do que ninguém viu, não somos mais santos do que ninguém, não pense assim. Mas aqui tem a presença de Deus. Aqui tem libertação, aqui tem cura, aqui tem transformação de almas, de vidas. Ah, é? Tem alguém lá? É, rei. Tem alguém lá que até no seu quarto, quando o senhor está lá, balbuciando, murmurando, planejando, o que eu vou fazer agora para destruir Israel? O que eu vou fazer? Ele andando no quarto, de repente eu vou fazer isso, de repente eu vou fazer aquilo. Os teus pensamentos na tua câmara, dentro do teu quarto, são conhecidos daquele homem. Aí é que o inimigo se revolta, né? O quê? A arma secreta dele se chama Eliseu, pois descubram aonde ele está agora. Descubram aonde ele fica, aonde ele está morando, aonde ele está residindo, em Dotã. Está em Dotã? Então vamos lá, com um grande exército. Aí ele faz uma estratégia. Aí Deus falou assim comigo, o Espírito Santo, meu servo, o exército sírio está andando. Eles vão na noite, na calada na noite, quando todo mundo está dormindo. Olha a cara de apavorado de Eliseu. Está tranquilo, irmão. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. E vai o exército, matar, prender. Um exército poderosíssimo, gigantesco, por um homem, por causa de um homem. Aí chegam lá e acampam. Aí Deus faz com que Geazi saia da casa. E aonde Eliseu morava não tinha uma muralha poderosa, não tinha arcos e flechas, espadas, não tinha segurança, não tinha carro blindado, não tinha nada. E quando aquele jovem sai, logo bem cedo, o que ele pensa em encontrar? Um ar puro, um dia feliz, não é assim com a gente? Vou sair hoje de casa, vai ter um ar puro, uma tranquilidade, vai ser um dia feliz, aí dá de cara com um problema. Eu vi a André Vermonte falar, e ela disse o seguinte: quando o mundo te dá um soco, o que você faz? Qual a sua reação quando o problema te atinge? O que você faz? Como você age? De que maneira você se comporta? E aquele jovem sai, né, todo feliz, que dia lindo, quando ele abre a porta, que ele olha assim, ele vê aquela multidão, o exército sírio cercando a casa de um homem. Aí, em vez dele ser o crente da IPESP, um crente de fé, ele é um crente lá do outro lado. Ele diz assim: não é possível. Caramba, meu Senhor, é o nosso fim. Qual é a visão que você tem? Visão de vitória ou visão de derrota? Qual o seu posicionamento? 12 espias foram espiar a terra, porque era promessa. Eu quero que o Espírito Santo fale no seu coração, promessa, quem tem promessa não desiste não, quem tem promessa não retrocede não retrocede, porque se o pastor Alexandre, mas todos os obreiros retrocedessem, isso aqui estava sujo ainda, isso aqui estava fético, isso aqui estava largado, mas quando tem promessa não desiste, viu aí meu irmão, quando tem promessa não desista. Mas ele olha e diz: meu Deus, vamos morrer. Ele sai todo amedrontado. É assim a vida de quem não confia em Deus. E Eliseu está tranquilo. Aí, em vez de Eliseu chegar, vou entrar nessa onda, porque tem crente que entra na onda, né? Olha,
vai ter uma peste aí, meu Deus, às vezes eu converso com a minha esposa, olha, vai ter uma peste aí que vai matar todo mundo, vai ser pior do que o Covid, vai arrasar, vai matar metade, aí fica todo mundo apavorado, correndo, tem que tomar injeção, tem que se imunizar, tudo bem, eu não sou contra isso, por favor, não me entenda mal, mas fica aquele, eu tenho que ir, eu vejo lá no trabalho, cadê minha carteirinha? Eu tenho que ir, porque falaram, e disseram que vai ter uma peste, irmãos, tenha fé. Aí Eliseu está lá, em vez de ele orar, dizendo assim, Senhor, esse exército agora todinho vai cair aos teus pés, Senhor, eu sei que tu és comigo, eu sei, não, ele não orou não, para que o exército fosse derrotado, ele orou para que Deus abrisse os olhos do jovem. Você está entendendo isso? Porque o jovem não está, quantas vezes, até mesmo eu, não estou enxergando a vitória, e peço, Deus, abra os meus olhos, eu não estou vendo, a tua promessa está comigo, mas eu não estou vendo, então eu vou para a oração e peço, Deus, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, me dê um sinal, fala comigo, e Eliseu vai, Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja, mas os olhos dele já não estavam abertos, mas só que ele estava enxergando o material, ele estava enxergando o medo. O medo é um dispositivo que Deus criou para a segurança nossa. O medo normal. Quem tem medo de água não vai lá para o fundo do mar. Quem tem medo de fogo não vai ficar brincando com fogo. O problema é a fobia. É o medo exagerado, descontrolado. E aquele rapaz começou a se descontrolar. E quando Eliseu ora e diz assim, abra os olhos desse moço, e que ele abre, o que ele vê? Um grande exército com carros e cavalos de fogo em volta, e Eliseu diz, olha rapaz, maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Tenha isso no teu coração, queridão, príncipe e princesa do Senhor, tenha isso maior, não sei se eu posso falar, fizeram uma obra, vou tentar me controlar aqui, fizeram uma obra para mim, ai meu Deus, agora eu vou morrer igual um graveto, eu vou secar, você é crente ou não é crente? Você confia em Deus ou não confia em Deus? Que negócio é esse, irmão? Se Deus não determinou a tua morte, a tua ruína, o inimigo não tem autoridade para determinar nada. Eu estava num carro, dentro das ferragens, quebrei um volante com um peito, tenho o braço quebrado, o carro todo amassado, e quando a pessoa olhou ali e disse assim, está morto, e quando eu abri os olhos, fez igual o filme, né? Que eu abri os olhos, eu perguntei ao rapaz, o que está acontecendo? Ele, o que está acontecendo, cara? Tu bateu numa pilastra, em frente ao Into, ainda tinha lá as frases do profeta, gentileza gera gentileza, e eu arrebentei, a coluna nem triscou, não saiu uma lasquinha da coluna, a coluna gigantesca, mas Deus falou assim, eu tenho obra contigo, não é agora não. E ali o que acontece? Maior é os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Aí ele consegue contemplar o sobrenatural. Eu quero que Deus abra teus olhos, para que você possa contemplar o sobrenatural. Em nome de Jesus, saia do nível material, não enxergue só problemas, dificuldades, intempéries, não enxergue isso, enxergue o sobrenatural de Deus. Em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se veem, e a certeza daquilo que se espera. Você crê na Bíblia? Ih, pastor, só o pastor disse amém. Você crê na Bíblia? Eliseu também cria na palavra, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Não estava escrita naquela hora, naquele tempo, mas é a palavra do Senhor no coração de Eliseu. E a Bíblia é o que nos nossos dias atuais? A palavra do Senhor dentro do nosso coração. O exército inimigo caiu, o exército inimigo foi fulminado, o exército inimigo caiu fogo sobre eles, o exército de anjos que tinha ali, carruagem de fogo, atacou os exércitos que estavam ali. Por que que não?
Porque Deus estava com Eliseu, e Eliseu, o que ele fez? Peço-te, Senhor, nesse momento, que fira de cegueira. E o que aconteceu? Ficaram todos cegos. Imagina o exército inteiro palpando, procurando, tentando. E olha o que Deus faz. Deus, aleluia. Deus, ele vai cegar o teu inimigo, ele não vai te encontrar. Foi um exército em peso para pegar Eliseu, mas ficaram todos cegos. É agora, diácono Jonathan, é agora que eu vou arrebentar com eles, vou dar logo uma banda nele, está todo mundo cego, é agora que eu vou dar tapa na cara deles, é agora que eu vou tirar onda com esse exército. Olha lá, exército sírio, poderoso, numeroso, cheio de arma, cheio de escudo, cheio de lança, cheio de espada, imponente, todo forte, todo mundo cego, é agora que eu vou aproveitar, agora que eu vou arrebentar com eles. Não, Nanina não. Deus vai entregar os seus inimigos nas tuas mãos. Pense no Salmo 23. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Porque sabe que Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos de Israel. Então, Deus, se entregar o teu inimigo nas tuas mãos, se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Sabe por que Israel, outra vez eu ouvi o pastor aqui com muita maestria, falar que Israel, e é uma verdade, rejeita Jesus. Porque sabe o que eles esperavam? Que um rei se assentasse, comandasse e guerreasse. Porque eles vinham de muitas guerras, de muitos sofrimentos. Eles queriam alguém que dissesse assim, se alguém te bater na direita, da esquerda. Se alguém te convidar para caminhar 100 metros, caminhe 200. Se alguém te pedir uma túnica D3, D4. Oh, povo, que rei é esse? Que homem é esse? Porque Jesus resume a lei em 2 mandamentos. Se não 1, mais 2. Quem é bom de Bíblia aí? Existem os 10 mandamentos. Aí Jesus fala o quê? Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Parece até que Eliseu já estava sabendo disso, né? Aí todo mundo cego, é agora que eu vou arrebentar esse exército. Aí guia o exército para onde? Para o centro de Jerusalém. Irmãos, eu fico assim, pastor, eu fico assim olhando para o espelho. Meu Deus, o que esse homem pedia, Deus fazia. O que está faltando em mim, Senhor? Às vezes eu oro, e a coisa demora a acontecer. Meu Deus, eu tenho que me santificar mais. O que está acontecendo? O cara diz, traz imagina aquele homem, pega aí pela mão, todo mundo. Um botando a mão, já viu como é que as pessoas deficientes visuais, né? Anda, bota a mão aqui, né? E você vai guiando ela, olha aí, vamos embora, me segue. Imagina aquele exército todo, aquele exército que veio com fúria, aquele exército que veio com raiva, aquele exército que veio determinado para que pudesse prender a Eliseu, levar ele para a Síria, aquele exército lá. Deus vai colocar os teus inimigos nas tuas mãos. Por uma porta eles vão se levantar, por um caminho eles vão se levantar, mas por 7 caminhos eles vão fugir, porque a presença de Deus é contigo, meu irmão. A presença de Deus é contigo, você que está aí ouvindo e vendo, a presença de Deus é contigo, meu irmão. Basta saber o que você vai fazer com os inimigos nas tuas mãos. Como você vai agir. Lembra no começo, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está observando, e há uma nuvem de testemunhas também. Eu quero que meu vizinho se lasque, eu quero que aquele desgraçado lá, que não adora a Deus, que tem um câncer, que se arrebente. Ele é meu inimigo, e Deus está te olhando, Deus está te vendo, Deus está te observando, Deus está te vendo. Se Eliseu fizesse alguma coisa com aquele exército, ele quebraria tudo aquilo que ele acreditava. Às vezes, nós quebramos aquilo que acreditamos, estudamos a Bíblia, orando, e às vezes com uma atitude, nós quebramos tudo, jogamos tudo por água abaixo.
Vigia, irmão, pensa, raciocine. Deus deu a faculdade do raciocínio, o Espírito Santo se move em você. Não deixa a sua carne agir, deixa o Espírito Santo agir. E daqui a pouco ele ora. Sabe por que ele orava muito? Ele teve um bom exemplo. Ele teve um bom instrutor, Elias. Sabe por que ele acreditava que Deus podia fazer coisas extraordinárias? Porque ele andou com Elias. Lembra? Baal, manda fogo. Baal, manda fogo. Baal, manda fogo. Elias está lá, vai! Aí, galera, grita mais. Talvez o Deus de vocês estejam dormindo e não estejam ouvindo aí o ritual de vocês. Vamos embora, grita. Cansaram, se cortaram, rodaram, fizeram, aconteceram, e nada do fogo cair sobre o altar. Aí Elias, tá bom, pegou sua ampuleta, aquela que a areia desce, marca o tempo, tá bom, chega, vocês já tiveram a oportunidade que vocês tiveram, acabou, deixa comigo, Senhor, vou resumir. Ele primeiro arrumou o altar. Quem faz churrasco aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Cadê a galera aí do churrasco? Isso, agora eu gostei. O que você bota para acender o fogo, Diácono Jonathan? Não, o que você bota para acender o carvão? Perdão, desculpe. O que você bota para acender o carvão? Álcool. Ele está no fogo mesmo, é um crente pentecostal mesmo, eu gostei disso. O que vocês botam para acender o carvão? Álcool. E taca fogo, né? Aí vai Elias lá e fala assim, traz água. Imagina na mente da pessoa, água? Traz água. Restaura aqui, põe as pedras, põe tudo, joga água no holocausto. Que é isso? Joga. Isso não vai pegar fogo não. Você não conhece o Deus de Elias? O Deus de Elias fez Pedro andar por sobre as águas. Fez Pedro caminhar. Vocês não conhecem o Deus de Elias? E lá, mais água. Mais água. Tá bom. Aí todos os profetas, os 450 de Baal, e mais os outros ali olhando, já todo ferido, já todo cortado, já todo cansado, e já decepcionado, porque o Deus dele não ouviram nada. Elias levanta as mãos para os céus e ora. E o que acontece? O fogo lambe a lenha, lambe o holocausto, lambe altar, lambe córrego, seca a água. O fogo desce, meu irmão. É esse homem que Eliseu se espelhava. Aí ele chega lá, bota o exército lá em Jerusalém e diz, Senhor, agora eu te peço que abra os olhos de todos. E os olhos foram abertos. Imagina o exército olhando e dizendo, rapaz, estamos ferrados. Meu amigo, vou usar um nome aí diferente. Um nome que ninguém conhece. Joaquim, estamos lascados, olha onde a gente está, cara. E agora o que vai acontecer? Vão matar a gente. O profeta nos trouxe para uma emboscada, armamos tanta emboscada para Israel, e agora a gente que está lascado, rapaz, a gente está aqui no meio, vamos ser mortos, vamos ser destruídos agora. Aí o rei de Israel diz assim, e agora? Vamos passar a espada em todo mundo? Eliseu, não vai não, rei, não vai não. O que ele fez? Dá pão, dá comida, fique de pé em nome de Jesus. Imagina esse exército entrando lá, depois que eles foram liberados. Eu podia falar muito mais coisas, que depois houve fome, depois o rei de Israel quis pegar Eliseu, mas o tempo não dá, isso fica para outra. Mas aí o que acontece? Eles comeram, beberam e se foram libertos. Imagina esse exército chegando lá para aquele rei sírio, todo imponente, e dizendo assim, eu tenho um testemunho da irmã Creusa, Creusa mesmo, não é Cleusa, ela é ex-feiticeira, e eu termino, e ela fazia feitiços
como é que é o nome daquilo? Caldeirão. E ali ela invocava os espíritos malignos. E os espíritos malignos apareciam. E ela fazia, sabe o quê? Vai lá na casa de fulano, entra no sonho dele e faz com que ele se mate dormindo. No sonho. Entra no sonho dele, ele vai se bater e vai morrer. Mata ele dormindo. E aconteciam muitas coisas que as pessoas não entendiam. Fulano morreu dormindo, o que aconteceu? De repente deu um grito lá e morreu. Aí foi uma crente lá, cheia do Espírito Santo. E bateu. Ela é furiosa, olhou. O que você está fazendo aqui? Eu vim dizer para a senhora que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus pode transformar a sua vida. Pum! Bateu a porta. Esses crentes, vem aqui me encher a paciência. Eu sirvo a outros deuses. Todo dia, viu o presbítero Franklin, pastor Franklin, todos os dias ia lá, aquela incansavelmente. Eliseu reconheceu o seu chamado e abraçou, e aquela menina também. Aí um dia, aquela bruxa, aquela feiticeira, aquela filha de demônios, invocou todos os demônios e disse assim: vai lá na casa daquela mulher e mostra que vocês têm poder. Vai na casa daquela crente, acaba com ela, acaba com a vida dela, arruína com a vida dela, mata ela. Os demônios: é agora. Sim, senhora, estamos sobre a sua demanda. E ela disse, contando o testemunho dela, que ela estava em casa, tranquila, sentiu algo assim, mas nem percebeu. E os demônios foram lá. Quando os demônios chegaram próximo da casa dela, viram a casa pegando fogo. Os demônios olharam assim e disseram: o que é aquilo? E a casa pegando fogo, aquele fogo, aquela labareda de fogo. E os demônios olharam assim, tentaram ir, mas não conseguiam porque o fogo não deixava. Recebe. Tentavam ir, não conseguiam porque o fogo não deixava. O Espírito Santo não vai deixar o diabo tocar na tua vida. Eles tentavam ir, mas não conseguiam. Voltaram lá para a irmã Creuza, para a feiticeira Creuza, antes de ser convertida. Disse: nós não vamos mais lá, porque chegamos lá, não conseguimos entrar, não conseguimos fazer, não conseguimos entrar para matar aquela mulher, porque ao chegar próximo da casa dela, a casa dela estava em chama, estava pegando fogo, não conseguimos, tem algo lá, não conseguimos chegar até ela, não conseguimos entrar no sonho dela, na vida dela, não conseguimos destruir ela. Sabe o que a Creuza fez? Quebrou tudo, derrubou aquela caldeirão, derrubou, pegou todas as suas oferendas, tudo que ela tinha, jogou fora e disse: eu não sirvo mais a deuses fracos, eu sirvo ao Deus daquela mulher, porque vocês perderam, e eu não sirvo a deuses perdedores. Imagina o exército sírio chegando para o rei e contando: não conseguimos. Aconteceu isso. Sabe o que o inimigo vai fazer? Retroceder. Com essas pessoas não dá. Com esse povo não tem jeito. É assim que o inimigo vai agir. Eu quero orar nesse momento. Seja qual for a dificuldade. Seja qual for o problema que você está vivendo, eu peço que Deus abra os teus olhos espirituais para ver a vitória na tua vida. Mas ore com fé agora. Se é a conversão do teu esposo, ore com fé agora. Eu declaro que em nome de Jesus, viu, pastor? Em nome de Jesus, Caleb, aquele garoto, vai sair daquele lugar. O Espírito Santo vai entrar naquele lugar, porque há um povo aqui orando, assim como Eliseu orou, assim como Eliseu clamava ao Deus que ele confiava. Esta igreja, este lugar, não faz menção do homem, este lugar faz menção de Deus, amantíssimo e poderoso Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que abre portas aonde nem parede existe, o Deus de Eliseu, o Deus de Elias. Nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor.
apresentamos a Ti nossas dificuldades, nossas mazelas, os inimigos que se levantam contra nossas vidas, as barreiras que se levantam, e aprendemos hoje na Tua palavra que não há barreiras que o Senhor não possa destruir. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos agora nesse momento, oramos com fé, com determinação. Dai-nos o coração de Eliseu, dai-nos o coração de Elias, e abrimos nossa boca para dizer que aquele menino já saiu daquele local, em nome de Jesus. Entra naquela CTI, lá barandarabachuricanta lá vai. Declaramos essa noite, não como uma declaração humana, não como modismo, mas declaramos que os nossos problemas, as nossas dificuldades, que o inimigo que se levantou contra a gente, ele já caiu em nome de Jesus. Seja a doença, seja o problema, seja a dificuldade, agora nesse momento, Senhor, nós destronamos toda a força do mal, nós destronamos tudo aquilo que vem para nos atingir, e repreendemos e declaramos a vitória em nome de Jesus, e a igreja diga amém.